2913. A gente está iniciando aqui um grupo de discussão que fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e sempre a gente vem com uma pegada que é entender os argumentos que vão impactar cada vez mais as pessoas para que elas tomem atitude. E esta semana a gente discutiu um pouco sobre essas estatísticas, mostrando o quanto existem estatísticas equivocadas, pelo menos no contexto natural de praticamente todo mundo, falando que tem 70% de pessoas preocupadas no Brasil com a privacidade. E a gente percebe que, primeiro, nem é a privacidade individual que vai fortalecer essa causa que a gente vem tratando aqui no grupo, ou que é onde a gente quer atuar, que a gente quer atuar no CNPJ, nas empresas, no ambiente corporativo. E o ambiente corporativo já entendeu que o usuário, por mais que esteja sendo massificado e intensificado com as discussões sobre a segurança do CPF, dos dados pessoais, o próprio usuário já percebeu que isso impacta pouco na vida dele. Eventualmente, alguns vão ser fraudados, mas aí não tem nada a ver com a questão dele ter entregue um dado. Às vezes, ele é capturado por alguma informação que está lá no Estado, que está no poder público, que não independe da ação ou da atitude do próprio usuário, mas ele pode, contra a ação pública, nada, contra a ação privada, talvez ganhar algum dinheiro ou exigir alguma conformidade. E aí, para que a gente mostre para as empresas que elas precisam de fazer, a gente precisa estar sempre discutindo assuntos que tornam fáceis o entendimento de quem precisa fazer investimento e não gastar dinheiro, mas fazer investimento para proteger o seu patrimônio e evitar prejuízos e essas coisas. E aí a gente está aqui discutindo, no calor aí, fazendo um aquecimento, a gente começou a discutir o quanto a privacidade impacta no usuário, se é relevante, se não é relevante, como é que isso atua. E aí a palavra agora estava com o Ulisses, que estava comentando sobre isso. Ulisses, pode abrir o microfone. Está fechado o seu microfone, Ulisses. Opa, desculpa. Agora sim. Eu gostaria que o Orozimba, eu estava fazendo um comentário em cima do que o Orozimba havia dito, Orozimba, não sei se você consegue repetir ali para a gente a questão dos perfis, né, do Facebook. Dos robôs. Isto, existem ferramentas hoje que dão acesso a esse tipo de identidade, tá? São as identidades que todos nós temos nas nossas redes sociais. Elas são seguras hoje? Não, porque existem ferramentas que você normalmente que são utilizadas por investigadores digitais, e ferramentas poderosas, tá? Algumas russas, israelenses, europeias, algumas brasileiras, americanas. Ferramenta tem, olha, é uma lista enorme para você conseguir, tá? Porque no trabalho de investigação, a gente vai atrás de todo, quando você procura um alvo para saber o que você está buscando, você vai na rede social, você entra no Telegram. Agora, para você entrar no Telegram, por exemplo, de uma pessoa que você está procurando, você precisa saber Telegram ou Facebook, ou seja, qual foi a rede social, LinkedIn, você precisa saber qual o username dele. Tá? Muitas vezes você tem acesso em algumas painéis, até o login que o cara está usando, qual a senha que o cara está usando, está tudo exposto lá. Então, você conseguir acesso, você conseguir esse tipo de acesso para depois você praticar fraude, não é difícil, é fácil. Está tudo exposto. Infelizmente, as ferramentas não são tão seguras como a gente tem essa percepção, mas fica apenas na percepção. Quando você starta, por exemplo, você inicia um WhatsApp, tá? A sua comunicação, anota lá, né? A sua comunicação, ela é criptografada do início ao fim. Tudo bem, ela pode ser criptografada, tá? E essa criptografia, tá? A semana passada, tá? Bom, vou ficar por aqui. Mas
essa criptografia não é tão criptografado, né? Assim. E existem outras ferramentas, mas o Signal, tá? Ela é bem mais segura. Tá? E todas as ferramentas que nós temos hoje, tá? Existem outras, pouquíssimas usadas, pelo menos aqui no Brasil, que estão extremamente bem mais seguras do que nós utilizamos. Mas quando você fala de rede social, basicamente você fica nesse triângulo, né? Ou esse quadrilátero, né? Que é LinkedIn, que é o profissional, né? Depois você tem Facebook, você tem TikTok e você tem mais o Telegram, né? E Instagram. E pronto, tá todo mundo indo para lá, tá todo mundo indo para lá. E é fácil. E uma coisa que parece surreal, eu vou falar por mim, tá? Uma coisa que assim pode parecer surreal, mas não é. O Ulisses estava comentando agora há pouco a respeito dos robôs. Então eu, como leigo, vou falar como leigo aqui, quando eu não entendia, quando eu estava fora do processo tecnológico, eu pensava o seguinte: será que um hacker tem tempo de ficar pesquisando o meu Facebook, o meu Instagram? Ele tem milhões de pessoas para fazer isso, justo comigo ele vai fazer, só que a gente esquece o seguinte: o cara usa tecnologia, não passa na cabeça da gente como leigo que o cara coloque robôs para fazer milhões de inserções dentro de milhões de Facebooks, que a gente chama de engenharia social, né? Milhões de informações em Instagram, em LinkedIn. A gente acha que o cara vai lá individualmente na tua continha para pesquisar você. Não é isso. O cara coloca robôs que fazem milhões de combinações e ele capta um número infinito de informações e ele escolhe quais são as informações mais oportunas, aquelas que podem render mais. É lógico que um cara que tem uma conta bancária, ele descobriu tudo, pronto, conta bancária do cara, saldo. O cara pequenininho, ele não vai nem o hacker nem se interessa por isso, ele vai se interessar com coisas grandes. Hoje em dia, Morelli, o cara, desculpa, ele faz essa pesquisa individualizada, muitas vezes ele mesmo faz, direcionada, né? Mas quando ele vai atacar algo assim, a coisa é grande. O resultado é muito grande. É isso que eu vou dizer. Ele começa na pessoa. Por exemplo, o Morelli. O que é o Morelli para um hacker? Não é nada. Mas o Morelli trabalha numa grande corporação. O Morelli. Se eu tenho os dados do Morelli, só um minutinho, só concluir. Se eu tenho os dados do Morelli na vida pessoal, certamente por prática, e a gente sabe, o hacker sabe disso, eu levo isso para dentro da minha corporação. E aí, isso faz a minha pessoa, o meu tratamento de dados no meu dia a dia pessoal, eu carrego isso para dentro da corporação. E, de repente, se eu trabalho numa corporação extremamente significativa, eu estou levando o hacker para dentro da corporação. Haja visto que nós pegamos profissionais usando e-mails corporativos para abrir site de game, para abrir site de pornografia, então o cara mistura as estações, e é assim que o hacker entra. Pode dizer, Mess, você ia falar Não, o que eu ia falar é que, às vezes, ele não quer nem atacar, de fato, o Morelli, mas você é um treino, entendeu? Eu sou o vetor para ele entrar dentro das corporações. Ele fazer um treino e falar, puta, eu consegui com o Morelli, agora eu já sei o caminho das pedras, entendeu? Então, ele realmente, eu não acho que é direcionado. Ele via com os robôs, ele faz lá um ataque na rede e vai pescando quem ele consegue atacar, entendeu? Uhum. E aí tem outros programas, tem, como o Orozimbo bem colocou, para fazer maldade não falta, sim, entendeu? Sim. Não falta, o que a gente coloca, o que eu queria colocar para vocês aqui é assim, que a gente tem ferramentas muito poderosas no mercado de análise de perfil, né? Uhum. Só que assim, o objetivo da análise de perfil do bot originalmente era para ressuscitar pessoas mortas, digamos assim, né? Tem muitas coisas legais, inclusive, e hoje a gente tem perfil do Moza, né? Foi levantado o perfil e o bot ele compõe músicas top, como se fosse o próprio Moza fazendo composição. Claro que isso é uma coisa muito matemática, né? A gente não resume o ser humano somente com a parte física, tem toda a parte, né, que o robô nunca vai chegar, que é a parte sentimental, a parte intelectual. Mas ele replica a quantidade de informação que ele tem. A gente chama isso de perfil. Sim. O que aconteceu?
os crackers, né? Não os hackers, mas os crackers pegam essa tecnologia e usam para o quê? Para fazer análises de perfil de pessoas que estão publicando na internet, né? Sim. Feitas pelas redes sociais aí, como foi colocado pelo Rosimbo. Facebook, inclusive, é uma das maiores ferramentas aí, vamos colocar assim, né? De dados públicos, né? E ele consegue se passar através da engenharia social como realmente se fosse uma pessoa conhecida, porque se o Morelli, eu tenho exatamente como que o Morelli fala, como que o Morelli age, né? E eu, de repente, o Morelli liga para mim falando de coisas muito pessoais, né? Que eu troquei com ele, nem passa pela minha cabeça que não é o Morelli que está falando comigo ali naquele momento, né? Via WhatsApp, certo? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? Porque são informações que muitas vezes foram trocadas, assim, muito, né? Foram muito pertinentes ali, muito pessoais. Então, essa questão da engenharia social, ela é bem... Eu tive um problema agora num cliente semana passada, que o gerente do banco chegou a ligar para ele. E quase o cara lembrou de um treinamento que eu fiz com ele sobre engenharia social. Quando ele ia passar a senha, ele falou assim, não, peraí, o cara não pede senha, né? Não tinha que digitar senha. Não se pede. Aí ele falou assim, cara, ele ligou para mim, foi muito interessante, porque ele ligou para mim e falou assim, Ulisses, na hora eu lembrei do treinamento. Eu falei assim, olha, eu tô sem privilégio aqui, porque eu tenho uma política de segurança da empresa. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar agora para o meu analista de sistemas aqui, né, o pessoal da segurança, para que ele, né, consiga liberar para eu te passar essas informações. O cara desligou na hora o telefone, disse que não retornou mais. Lógico que ia desligar, claro que ia desligar. Como diz o carioca, né? Deu merda. Deu merda. Deu merda. Senhores, essa é uma discussão que a gente precisa o tempo todo estar muito ligado nela. Porque às vezes a gente dá a luz na hora que a gente está publicando, na hora que a gente está criando conteúdo, na hora que a gente está falando sobre o mercado que a gente quer atuar, mas a gente fala nessa percepção. A gente entende que essa condição da privacidade, da percepção dos robôs, elas estão atuando independente daquele trabalho que a gente precisa fazer. Por quê? O trabalho que a gente precisa fazer, ele é focado no CNPJ, não no CPF, né? No ambiente corporativo, que é lá que a gente investe, é lá que a gente vai investir para estar fazendo prevenção, para estar fazendo segurança, para estar fazendo condicionamentos que evitem retrabalho, prejuízo, perda de dados, perda de confiança, interrupção do aplicativo que está funcionando para faturar, para receber, para alguma coisa. Então, toda vez que a gente lida com isso dessa forma que a gente está conversando, a gente percebe que o contexto das pessoas ele não é tão importante para aquilo que a gente quer fazer, que é ser contratado para estar fazendo prevenção da segurança. E nas empresas a gente vai tomar atitudes que eventualmente inibam a empresa de parar o faturamento, de parar o recebimento, de parar de conversar com o banco, de parar de fazer a operação dela, que a gente vai colocar antivírus, que a gente vai colocar condições que melhorem. E toda vez que a gente enaltece, trabalha e fortalece essa discussão da privacidade, como primeiro assunto, a gente se perde. E aí, do outro lado, o empresário fala assim, não é comigo que eles estão conversando, não. Agora, Pedro, se você me permitir, eu vou fazer a ligação do que você falou com o que nós estávamos falando. Então, veja, por que a empresa tem que se preocupar com isso? O Morelli, que é aquele cara que estava na rede social, que o Orozimbo usou as ferramentas para ler lá o Instagram dele, para ler o LinkedIn, etc. E tal. O Morelli, há 5 anos atrás, cometia um erro grave que a grande maioria das pessoas comete. Eu, para facilitar a minha vida, eu gravei um número de registro de uma empresa que eu trabalhei, e aí eu usava o meu e-mail, e a minha senha era esse número de registro. E eu usava como chave para abrir o meu LinkedIn, como chave para abrir o meu Facebook, eu usava para abrir a minha chave no meu Instagram, então a mesma chave. E aí o que eu faço? Eu levo esse comportamento para dentro da empresa que eu faço, a empresa diz assim, você precisa ter um e-mail corporativo. Aí eu coloco lá o meu e-mail corporativo e aquele número de registro que eu uso nas minhas redes sociais, eu coloco lá no meu... Eu estou dentro da empresa, gente. O cara tem a minha credencial, a mesma credencial que ele conseguiu lá na minha vida pessoal,
ele descobriu pelos robôs que eu uso dentro da minha empresa. Pronto, está aberta a porta para o cara entrar dentro da empresa. Por isso que a gente tem que chamar a atenção das empresas que isso acontece mais do que a gente imagina. Ainda mais quando a empresa permite que o usuário crie a sua credencial e leve para dentro da empresa. Aí ele está lascado. Porque o comportamento, isso aí faz parte da comodidade do ser humano. Se eu uso lá fora, nas minhas redes sociais, nunca deu problema, qual é o problema que tem eu de usar dentro da empresa? E aí eu estou carregando o hacker, ou o cracker, né, para dentro da empresa. E eu fiz isso muito como leigo. Hoje é lógico que eu tenho uma outra concepção. Outro dia tem uma colega nossa, acho que era Maria Lúcia, acho que diz, comentando mesmo, eu uso a mesma senha para várias coisas que eu faço. Mas isso não é culpa dela, todos nós fazemos isso, quase todos. A não ser quando você adquire algum conhecimento e você muda os seus hábitos. Então eu só quis fazer uma inter-relação entre o que nós temos de atitudes pessoais na nossa vida pessoal com o que a gente carrega para dentro da empresa. E é nesse sentido que o Pedro tem razão quando diz o seguinte: a empresa tem que estar atenta a isso. E se ela não criar políticas que inibam que você leve a sua senha pessoal, por exemplo, teve uma questão que foi a condição das escolas. As escolas que foram para o ambiente Microsoft, as escolas que foram para o ambiente Microsoft, elas não foram para o ambiente do Google. As que foram para o ambiente do Google, a maioria dos alunos tinham Gmail e mantiveram a mesma conta do Gmail. E aí o que aconteceu? Elas foram invadidas. As empresas que foram para a Microsoft, não é porque era mais protegido, não, porque no Google tinha jeito de você criar um usuário, mas o cara já tinha um usuário. A empresa permitiu que ele conectasse. Como o ambiente Microsoft não tinha, teve que ser criado um login próprio. E aí foi criado um login com segurança. Então, por coincidência, ir para o ambiente Microsoft tirou o cara do ambiente que ele estava. Quem resolveu ir para o Google, como a parte de sala de aula do Google, conectou com o Google que ele já tinha, que é o que você acabou de falar. Eu trouxe o legado meu de negligência para dentro da empresa. Para dentro da empresa. E é por isso que a gente tem... Exatamente. E o que a gente precisa é virar e falar o seguinte. Quando eu brinquei aqui, fiz uma analogia, falei o seguinte, olha, o empresário, ele permite que a porta da empresa dele esteja aberta, ele permite que não tenha chave nas portas que acessam os escritórios, os ambientes da empresa, o dinheiro dele fica exposto em cima da mesa. Aí as pessoas falam assim, mas essa analogia é muito esdrúxula, porque claro que ninguém vai fazer isso, mas na internet você permite que a sua senha de banco seja fácil, esteja pregada no cartão de saque. Por quê? Porque é mais fácil de você lembrar, ainda mais o cartão da empresa, que não é o que você usa todo dia. Então, na hora que você fala aí, você fala assim, você colocou o dinheiro em cima da mesa para qualquer um que tiver acesso poder pegar. E aí, esse ambiente é que a gente precisa de pensar nele. Falar para o empresário e falar o seguinte, o quanto que o legado de negligência do usuário está vindo para dentro da sua empresa. E o quanto que você tem que definir de políticas para inibir isso. Porque a tecnologia já permite. Você é um cara que vende credencial que facilita. Eu não preciso nem de ter o login, a senha, e eu vou ter acesso criptografado com senha segura. E eu não vou conseguir fazer isso se eu não estiver dentro do ambiente que a empresa me permitiu. Antes de passar a palavra para o Orozimbo, deixa eu só fazer um complementezinho, Orozimbo, e aí acho que vai ficar completo para você analisar. A coisa vai mais à frente ainda quando eu faço o seguinte. Vocês estão lembrados que eu falei agora que aquela mesma credencial, aquela mesma senha que eu uso para várias coisas, eu uso para os meus e-mails também. Aí, o que acontece? Olha só, como a coisa vai complicando e a empresa tem que estar atenta para isso. Eu tenho uma ferramenta dentro do Google, eu sou esperto, me falaram que eu não posso ter a mesma senha, então vou criar outra senha, só que eu não consigo guardar todas essas senhas. Aí, o que eu faço? Eu entro no Google e ele diz assim, você quer que eu salve a sua senha? Quero. E vou salvando as minhas senhas. Então, eu tenho, estou protegido, eu tenho 20 senhas, não uso mais uma só. Agora eu uso 20 senhas e quando eu preciso delas, eu vou lá no arquivinho no Google e eu pego a minha senha. Só que o cara esquece que se o hacker tem aquela primeira senha sua e provavelmente é a sua senha do seu e-mail, ele entra no seu computador através de um keylogger
Ele vai nesse arquivo de credenciais, ele tem todas as tuas credenciais, não é só uma. Então não adiantou nada você criar 20 credenciais, 20 senhas diferentes, porque dentro da ferramenta do Google ele tem... Então é assim, a gente não tem ideia do quanto a gente facilita a vida dos criminosos. É isso, Orozimbo, eu queria acrescentar isso. Quando o cara deixa a senha salva, eu adoro. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Tá tudo limpo lá. Entrega de bandeja. De bandeja, você precisa fazer, né? Aliás, você não precisa nem quebrar a senha, você já tem a senha legal. Já tem, já deixou lá. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: a gente fala muito de privacidade em relação o que existe na empresa, o que a gente espera que a empresa ela produza de resultado em relação a ter ferramentas, né? Todo esse arsenal de proteção. Mas a gente se esquece que o sentido de privacidade, o conceito de privacidade, ele é individual. E ele não começa na empresa. Ele começa dentro de casa. Esse sentido de privacidade está dentro dele, porque ele usa essa privacidade, esse conceito que ele tem de privacidade, não só na empresa, em qualquer lugar. Para a vida. Para a vida. Então, a gente percebe que tem algumas pessoas, tá? A gente tem pessoas da família que são mais restritas, né? Não passam os seus dados muito facilmente. Se percebe que a gente percebe quando a pessoa ela tem cuidado com a privacidade dela, com os dados dela. Muito embora algumas vezes, por ignorância, né, achando que ela está segura, ela passa alguns dados, mas ela se preocupa com segurança. Ela sempre está buscando algum meio de se estar mais segura. A maioria, senhores, não está. A maioria não está. A maioria das pessoas está divulgando seus dados assim, à torta direito, a qualquer jeito, pedindo para o Google, achando que o Google vai guardar a senha dela e guarda, tá? Fica lá bem bonitinho para você pegar. É onde depois a gente encontra, tá? Nas nossas pesquisas, pesquisa de OSINT, né? Inteligência de dados abertos, a gente precisa buscar alguns dados de alguém, é fácil. Tem alguns painéis aí que são alguns painéis públicos, tá? Que o cara retém lá, ele pegou da onde isso? Justamente daquelas pessoas, daquelas empresas, tá? Que não tomaram cuidado com privacidade. Então, a empresa, quando ela contrata o RH, quando contrata uma pessoa, a primeira coisa é burilar, é utilizar, né, o conceito de privacidade dele. Então, aquilo a gente já comentou aqui que quando você define uma política de privacidade dentro da empresa, você tem aquela política de privacidade externa, a política de privacidade interna, tá? Termos de uso, etc. E também tem uma terceira política de privacidade, que é específica, né? Não é aquela geral para toda a empresa, mas específica para colaboradores, tá? E terceirizados. Essa é bem direcionada. Então, por quê? As pessoas, em termos de privacidade, naquela empresa, se ela se preocupa, ela tem que estar, todos têm que estar na mesma página. Todos têm que saber quais são os requisitos. Porque a empresa ela pode ter pessoas que chegou até lá com alto requisito, altos critérios pessoais de privacidade, outras totalmente ao contrário. Tá? Então, tudo tem que se adaptar. Se a empresa se preocupa realmente com privacidade, tem que colocar todo mundo na mesma página. Ou seja, dentro dos critérios de privacidade que a empresa acha que é adequado. Isso é treinamento, né, constante, o tempo todo. A pessoa, primeiro dia que ela colocou o pé na empresa, ela já tem que estar dentro de algum critério de privacidade. É cultura. Cultura, isso tem que ser cultura da empresa. O tempo todo tem que estar
trabalhando por privacidade. Tá? Porque realmente, as pessoas elas são promíscuas, não tem jeito. Eu vou lembrar, só isso assim, Pedro, eu vou lembrar aquela pesquisa que fizeram lá na Europa. 96, fizeram a pesquisa, 96% das pessoas, né, na pesquisa, demonstraram que tem preocupação com privacidade. 96%. Depois, lá na frente, tinha uma outra pergunta, que também é uma pegadinha, só para demonstrar que isso não era verdade, tá? Demonstrou que 56% das pessoas estavam dispostas a fornecer os seus dados diante de alguma recompensa. Né? Veja só. Então, você tem uma grande preocupação com privacidade, mas na primeira oportunidade que você pode ser beneficiado por um cartão de desconto, um voucher, alguma coisa, você vai lá, mesmo sem a possibilidade, tá? Sem a perspectiva que você realmente vai ter aquilo. Mas só para você se inscrever, tá? Participar de um concurso, está o seu dado lá. Sim. Então, entre as pessoas, por isso que, voltando lá, estaca zero, quando o Pedro falou, em termos de estatística, tá? Quando as pessoas falam que 70% está preocupado, cara, eu acredito que mais do que isso. Se você perguntar, for aquela pergunta direcionada, tá? Você passa na rua, você é preocupado? Você se preocupa com a sua privacidade? Sim, claro. Mas na vida real, não. Na vida real, os chamariz, o que existe aí de marketing, de persuasão, né? O que existe de apego, né? Emocional, de vendas, para que as pessoas realmente forneçam os seus dados, é enorme. E as pessoas caem. Ok. Então, olha só. Essa condição que você acabou de falar, que as pessoas estão preocupadas e elas, na realidade, tomam atitudes que não estão preocupadas, quando a gente fala dentro da empresa, por exemplo, se a gente pode permitir que a empresa tenha o legado da negligência dos usuários, ok. Aí a gente está com uma empresa que não está preocupada com nada. Por exemplo, uma empresa que usa software pirata, é uma empresa que não está preocupada. Se ela aceita roubar o direito autoral, ela permite que o usuário também faça isso. Claro, claro. Se ela não tem antivírus, ela não tem proteção automática. Ela não tem um robô protegendo ela. Então, ela fala o seguinte, você, usuário, tem que ter, mas ela não treinou o usuário. Do outro lado, quando a gente vira e fala o seguinte, ter um ambiente, por exemplo, da Microsoft com um servidor de domínio que permite que a gente crie políticas para falar o seguinte, olha, você só pode entrar aqui com senhas complexas. Se você errar sua senha por 2 vezes, vai dar um delay para que você tente de novo. E na 3ª vez vai bloquear, você vai ter que pedir autorização. Se você permite que o usuário, por conta do cara da aplicação, use a senha administrator, admin, que é a senha com maior nível de privilégio, você também abre buracos. E aí você vira e fala assim, eu não vou permitir isso e vou gastar o tempo de investimento de segurança para perturbar o cara da aplicação para ele tirar esse direito do admin, perturbar as pessoas que são terceiros aqui, para que elas estejam em compliance também. Então, o computador delas também tem que estar com antivírus. Então, a gente tem políticas fáceis de fazer. Tem aplicação que o Morelli sempre diz aí, da credencial, que o cara nem precisa de saber a senha, mas ele tem lá ativos que permitam ele conectar. Então, a gente caminha numa direção que, se a gente falar diretamente com o empresário em informações que a gente consiga impactar, as atitudes não são complexas. É claro que tem investimento, e esse investimento, né, recurso, ele, na maioria das vezes, no primeiro estágio, ele não significa melhorias de entrega. Ele significa melhoria de confiança,
melhoria de funcionalidade, mas o usuário não vai perceber isso. Ele vai perceber isso ao longo do tempo e vai falar o seguinte, olha, o sistema aqui nessa empresa nunca cai. O sistema nessa empresa aqui nunca foi criptografado. E nas empresas do lado, de vira e mexe, eles estão lá sendo dispensados porque foi tudo criptografado e a equipe de TI vai ter que atuar. A gente viu isso em empresa pequena, que às vezes a gente nem dá publicidade, mas a gente viu isso em empresas grandes, igual a Renner e a Loja Americana. E isso está tudo inserido numa coisa que a gente costuma sempre dizer, depende do grau de maturidade da empresa e do nível de risco que ela quer correr ou não. Se uma empresa, como você falou, Pedro, usa software pirata, ela está assumindo risco. Grande risco, grande risco. Aliás, pior do que o risco das pessoas que compõem a empresa. Às vezes ela nem sabe, o empresário, ele está tão focado no core de negócio, onde ele ganha dinheiro, que ninguém está lá. Ele nem se preocupa. Nem dá ouvido para falar o seguinte, olha, sim, isso que está acontecendo aqui é um mapa de risco. Por exemplo, eu vivo numa cidade que é um polo industrial moveleiro. E todo mundo conhece essa informação. Sim. O cara contrata o técnico de segurança. Às vezes ele nem contrata o engenheiro, porque ele não vai dar autoridade para ele, então ele contrata o mais barato. Ele contrata um técnico que não tem graduação, técnico de segundo grau, para ser técnico de segurança da empresa dele. Porque ele fala o seguinte, você vai ter lá a sua sala, eu vou falar que estou compliance, mas ninguém aqui vai estar usando capacete, luva, preocupado com o piso, se está molhado com óleo ou não está, alerta, não vai ter isso. Então, o que significa? Um alto índice de problema. Aí você começa a falar o seguinte, com um alto índice de problema, alguém alertou para o dono da empresa e falou o seguinte, olha, toda vez que tem um incidente, a nossa produção para. Toda vez que tem um incidente, às vezes ele nem é crítico, mas impacta no time que fica com medo. Então, a gente precisa de tomar... Aí cria a CIPA. E aí começa a fazer os investimentos. Aí faz a semana da CIPA. E aí vai criando compliance para que as coisas não tenham mais acidentes. Aí você chega numa empresa e ela está lá na frente falando o seguinte, olha, nós estamos há tantos dias sem incidente. Isso é importante. E a gente tem que fazer isso para a informática. E falar lá assim, olha, tem tantos dias que nenhum computador aqui foi formatado por conta de vírus. Lucas. O meu comentário vai na mesma direção do que vocês estão dizendo. Apenas abordar uma questão, do meu ponto de vista, é interessante. A importância de uma empresa, de uma organização estar em compliance com privacidade, proteção de dados e manter os termos, políticas de privacidade, termos de confidencialidade, até para que, eventualmente, caso um colaborador pratique uma falta, né, ele agiu em descumprimento à política de privacidade interna, violou termo de confidencialidade, uma vez que tenha todos esses documentos formalizados, fica muito mais fácil caracterizar uma demissão de justa causa. Sim. Dificilmente isso vai ser revertido na Justiça do Trabalho. Já tem precedente favorável às empresas nesse sentido. Então, eu vejo com total importância essa medida. Ainda que não cubra, que eu já tive essa posição de um cliente, ainda que não cubra, Lucas, o prejuízo que a empresa vai ter. Porque, às vezes, o funcionário é demitido e a recuperação do dinheiro que a empresa perdeu, o funcionário nem compensa a demissão do funcionário, ela não vai recuperar o prejuízo que a empresa teve. Então, é muito sério esse negócio que o Pedro fala. A empresa tem que tomar consciência disso. Ela tem que tomar consciência disso. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito das colocações que o Orozimbo faz. Só para corrigir um negócio. Eu acho que a gente tem que levar essa informação para que o cara passe a entender. Porque ele ter... Claro, é tarefa nossa. Aliás, tem um detalhe. Eu gosto muito quando o Orozimbo às vezes coloca algumas coisas que parecem ser simplistas, mas elas têm uma profundidade muito grande. Por exemplo, quando ele diz que o conceito de privacidade começa dentro da sua casa, começa na pessoa. Vou dar um exemplo para vocês.
A gente vive colocando nome, data de aniversário, coisas importantes nas redes sociais. Quem é que coloca nas redes sociais o saldo bancário? Você coloca, Orozimbo? Pedro, você coloca? Lucas, coloca o seu saldo bancário? Por que você não coloca? Porque você sabe que é importante para você. Então, as pessoas têm que dar importância para os seus dados, tanto quanto ela dá importância para um saldo bancário. É informação do mesmo jeito. Mas a gente tem que conectar os dois, mostrar o tanto que é. Mostrar da mesma forma que eu coloquei aqui aquela analogia de falar o seguinte: a porta da sua empresa está aberta, as portas do lugar onde tem o dinheiro está aberto, o dinheiro fica exposto. Aí, na hora que a pessoa vira e fala assim, aqui a gente não tem firewall, não, porque senão cria muita burocracia, a gente precisa da internet voando. Ou seja, você está conectado em 100 mega, a sua empresa, uma porta desse tamanho, um buraco desse tamanho, para qualquer um entrar aqui. E ainda aberto o sistema de assistência local, né, que compartilha tela e teclado, com uma senha padrão, que às vezes o cara do lado de fora, que é o suporte, não precisa nem te pedir autorização para entrar. Ele vai lá, conecta, o login já está pronto, ele começa a intervir sem falar com ninguém, sem conversar com ninguém, usando. São detalhes que a gente negligencia o processo porque não buscou lugar adequado. E aí é uma coisa que a gente vem falando. O cara de TI querer falar como é que vai ser redigido o contrato, ou o cara do jurídico que faz o contrato querer falar que já está resolvido porque ele já adequou a todos os contratos e não olhou para a informação, não olhou para os usuários, não conectou com o RH. O RH precisa de fazer parte de todos esses processos, porque sem ele não existe implementar política. Então, a gente precisa de o tempo todo estar ligando isso que a gente vem falando o tempo todo para falar o seguinte: como é que esse conteúdo vai chegar no CNPJ? Como é que esse conteúdo vai impactar e transformar o cara do RH em mais do que um fazedor de folha, mas um cara que cuida de estratégias e política, que consegue conversar no mesmo nível de autoridade com o jurídico e com a TI, sem ninguém ficar forçando com a pressão do medo. Porque o cara da TI, ele fala, se não fizer isso, vai parar tudo. O único argumento que ele tem é esse. Aí ele não é ouvido. Da mesma forma que o jurídico fala assim, mas ninguém sabe o que vai acontecer lá na cabeça do juiz. Então, a gente precisa de tomar as decisões aqui, antes. E, às vezes, discutindo com conceitos que a gente já tem. Isso que a gente talvez precise de o tempo todo estar conectando um ao outro para poder influenciar melhor as empresas. Perfeito. O Lucas hoje ficou meio caladinho lá, e até o Orozinho, acho que ele hoje participou no início mais acalorado, depois que começou a gravar e ficou tímido. Não. Só estava ouvindo. Na verdade, estou sendo de uma gripe, a garganta está horrível. Tem uma outra coisa que eu quero chamar a atenção também para ajudar o Orozimbo com a gripe dele, né? Já que ele não pode falar, eu falo por ele, né, Orozimbo? Então vamos lá. Eu dou muita importância para uma coisa que a gente já discutiu em outra oportunidade, que é a atuação multidisciplinar das áreas dentro das empresas. A receita, por exemplo, eu tenho parceiros aqui, empresas parceiras que dizem assim, por exemplo, para uma pergunta, para uma resposta dessa, Pedro, não, a minha empresa está em compliance, ela está perfeitamente enquadrada, a gente não corre riscos. Legal. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma POC gratuita para avaliar quais são os riscos que se a sua empresa estiver zerada, mesmo que ela estiver protegida, ela não vai apresentar nenhum nível de risco com a ferramenta que eu vou implantar e nós vamos detectar se isso é verdade ou não. E aí você acaba descobrindo, Pedro, como você mesmo diz, que o camarada fala uma coisa, afirma uma coisa que não é verdadeira. A empresa tem vulnerabilidades e ele acha que não. Nada mais justo do que uma ferramenta mostrar isso para ele. Então, existem N recursos tecnológicos que podem mostrar qual é o grau de maturidade e de risco da empresa, os graus de risco, aonde ela tem que agir. Por exemplo,
Uma coisa que você vai encontrar quase sempre em quase todas as empresas é a falta de treinamento de pessoal. As pessoas, infelizmente, dentro da empresa não dão atenção para treinamento. Ou, quando fazem o treinamento, fazem um treinamento tão superficial que ele não atende às necessidades do que é um verdadeiro treinamento para a proteção da empresa. Então, é assim, vou voltar a dizer, cibersegurança, segurança da informação, privacidade, são coisas que são construídas por camadas, não existe uma bala de prata, são várias atitudes que têm que ser tomadas a ponto de você saber o que você tem, como está usando isso, quais são os riscos que você tem, quais são as atitudes que você tem que tomar para mitigar esses riscos e quais são as consequências. Então, essa atuação multidisciplinar é extremamente importante em função desses aspectos. Cibersegurança é mais ou menos... Desculpe. Segurança da informação, cibersegurança e privacidade é um bolo pronto que é feito através de ingredientes. Precisa ter fermento, precisa ter farinha, precisa ter açúcar, precisa ter ovos, precisa ter N interações para você ter um bolo pronto. É isso, Orozimbo? Correto, isso mesmo, porque o que a gente percebe, o cara vai abrir uma empresa hoje, pequenininha, uma empresa lá, meia dúzia de funcionário, meia dúzia de funcionário. Ele leva para a empresa os conceitos de privacidade, de segurança de dados, de novos negócios, de inovação, enfim, tudo que ele vai precisar do negócio dele são experiências que ele teve. Né? E privacidade é uma delas que ele leva da experiência dele, do que ele já leu, do que ele já viu, do que ele já passou, mas isso não é o suficiente, isso nunca será o suficiente quando se trata de empresa. Isso pode ter acontecido, por exemplo, na casa dele. Tá? Se a casa dele foi arrombada algumas vezes, se ele foi passado para trás por engenharia social ou não, algumas vezes, se ele vem com esse conceito, com essa vivência, ele já abre a empresa dele já preocupado. Né? Mas uma boa parte do pessoal que está abrindo empresa, ou que está tendo, que é gestor de empresa, não tem essa preocupação. Por isso que fala, privacidade, enfim, a segurança da informação é de cima para baixo. Porque o funcionário, ele chega, ele pode ser treinado ou não. Mas o gestor, ele tem que ter essa capacidade, né? A capacidade de percepção que a empresa dele é o ativo principal do negócio dele. Tudo está ali. Sejam as pessoas, sejam os equipamentos, sejam os dados. Isso faz parte de todo o ativo dele que está ali. E ele sabe que isso aí pode ocorrer em incidente. Isso tem que ser trabalhado. Né? É aquele tipo de coisa que a gente fala, dar murro em ponto de faca, mas é sempre a mesma coisa. Eu vou fazer uma colocação aqui, quero que vocês avaliem essa colocação. Exatamente por isso que existem as políticas de proteção dentro da empresa. Por quê? Porque as políticas substituem exatamente aquelas coisas que o treinamento não pode proporcionar. Como vai ser muito difícil eu passar isso para os funcionários, eu emito políticas para que eles sigam essas políticas. Dessa parte eu não preciso treinar, porque a própria política é a prevenção. Agora, outras coisas fora dessas políticas, elas têm que estar constantes de treinamento. Não há como fugir disso. Treinamento, por exemplo, Morelli, treinamento para engenharia social, phishing, por exemplo, isso tem que ser todo mês. Sim. Né? Existem até ferramentas gratuitas aí no mercado, né? Que você prepara, você prepara o e-mail, tá? Para onde qual vai ser o recurso que você vai utilizar? Vai ser o Instagram da empresa? Vai ser o Facebook? Vai ser via e-mail?
enfim, você escolhe qual meio, né? E você prepara a sua base de phishing, tá? E dispara, e vê quais funcionários que vão responder ou não. Sim. Isso todo mês tem que ser feito, para as pessoas ficarem atentas, tá? Porque algumas operações, tá, que a gente faz de phishing, ela é tão perfeita, né, que você mostra para o próprio chefe, para o próprio gestor da empresa, ele fala, sim, isso aqui é meu. E não é, né? Porque existem ferramentas hoje, o que o pessoal faz? É aquela primeira fase lá, que é o RECON, né, que a gente chama de reconhecimento. Quando você consegue o e-mail do gestor da empresa. Aquele cara que ele vai mandar um e-mail lá para o financeiro vai tomar uma providência em fazer um depósito, em fazer uma transferência. Atender a solicitação. Aquela necessidade. Tá? Então, ele sabendo disso, o que ele precisa? Ele fez uma cópia, um clone, né, de um e-mail da empresa, do site da empresa. Ele clona o site da empresa. Aí ele sabe, como ele está já lá dentro, ele sabe como que o gestor usa, qual que é a ortografia, qual que é o português que ele usa com determinados funcionários. Porque quando ele escrever, ele tem que ser convincente. A página de e-mail que a pessoa está recebendo, né, tem que ser convincente. Os dados, né, tem que ser mais convincente ainda. Tá? Eu tenho alguns modelos aqui que, meu amigo, você olha um em outro, você não sabe qual que é o real. Você não sabe qual que é o real. Sim. Tá? Aliás, o seu exemplo de phishing é um exemplo muito feliz. E eu vou dizer porque rapidamente, eu sei que o tempo está terminando, 10 horas já, só comentar um negócio. Por que a maior estatística hoje de ataques está em cima de phishing? Porque pelo phishing, num grande percentual, o hacker objetiva uma coisa, ele quer o seu login e a sua senha. Então, se você não permitir que o usuário conheça login e senha, você já está criando uma barreira enorme contra o hacker. Porém, escapa um nível de phishing que é apenas você clicar num link. Como é que você faz isso? Não é com ferramenta, é com treinamento de funcionário, para ele não digitar o link, para ele não clicar no link. E como é que ele faz isso? O treinamento mostra que ele tem que dar uma olhada na URL, ele tem que entender por que ele tem que linkar aquilo, qual é o objetivo. E se ele desconfiar, ele liga para a pessoa que mandou o e-mail. Enfim, tem outras estratégias. Então, o exemplo do phishing é um exemplo muito rico e muito apropriado para isso. Pedro. Eu quero primeiro agradecer a participação de todos, né? Já chegou aqui no horário de 10 horas. Entendo que a gente vem melhorando a nossa conversa, sempre pontuando essa questão da argumentação, que vai impactar, e às vezes a gente até passa um pouco, né? Que a gente está treinado a falar muito de questões do usuário, e a gente tem que estar sempre focado. Mas hoje a gente linkou isso várias vezes e foi muito bom. Então, primeiro eu queria agradecer, queria pedir a autorização de todos aí para eu poder estar compartilhando. Eu autorizo. De acordo. Queria lembrar aqui que tem hoje tem uma menina no grupo, hoje ela não participou muito, mas eu acho que ela ainda está aqui. Não, ela já foi. A Bárbara esteve aqui por um tempo. A Bárbara quase que semanalmente participa. Então, muito legal também. Então, primeiro eu estou desligando aqui e o meu trabalho aqui está pegando, viu, gente? Eu também vou ter que